É muito comum você ver por aí, nas informações a respeito de como lidar com o dinheiro, principalmente na questão do investimento, que tem investimento mais rentáveis, menos rentáveis, consequentemente com mais risco, com menos risco. E aí eu estou falando aqui para aquelas pessoas que têm pouca informação ou pouca experiência no mercado financeiro. Isso é que você tem que ter em mente, porque é aquelas pessoas que já estão há muitos anos investindo no mercado financeiro, já tem bastante informação e mesmo assim eu conheço várias pessoas que vivem perdendo dinheiro em aplicações e investimentos, principalmente em renda variável. Mas a ideia aqui é mostrar para aquelas pessoas que têm pouco conhecimento e pouca experiência que às vezes a informação e o conhecimento é que faz a diferença. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Realmente a informação é desse jeito, é para aquelas pessoas que não têm muita informação, não têm muito conhecimento, está começando, está querendo investir, e o mal do ser humano é querer velocidade, querer as coisas muito rápidas, e muitas das vezes quer procurar uma coisa que dá um retorno maior, e sabe que aquilo no mundo dos investimentos que dá retorno maior, consequentemente tem mais risco. Eu vou dar um exemplo aqui prático do que a gente está falando, para posicionar uma pequena avaliação entre investimentos para quem tem conhecimento e para quem não tem conhecimento, que vai acabar fazendo a diferença. Um primeiro caso, um cidadão pega R$200 mil e aplica na poupança, que é renda fixa. E o exemplo de poupança aqui, ele é intencional. Intencional por quê? Porque as pessoas criticam muito a poupança e eu gosto de usar ela como exemplo para poder fazer esse contraponto, né? Então, 200 mil, um ano, a 8% daria 16 mil, a pessoa que investiu 200 no início do ano, chegaria no final do ano com 216 mil. O risco é muito pequeno, não tem quase risco nenhum, por conta disso também, o percentual é bem pequeno, eu fiz uma média aqui de 8%, mas o valor da poupança ele oscila, né, de acordo com algumas taxas que tem no mercado, mas ganha às vezes um pouquinho mais que a inflação, outras vezes perde para a inflação, então é considerado sim um investimento que não é um dos melhores investimentos, mas ainda assim o risco é muito pequeno e você pode, paralelo à poupança, verificar outros investimentos de renda fixa que rendem um pouco mais. Mas normalmente o investimento seguro rende pouco, né? Não rende muito. Um outro cidadão que gosta de risco, gosta de ganhar mais, gosta de ter vantagem, vai lá e aplica em renda variável. Aplicando em renda variável, falando aqui, vamos colocar em ações, né? Para dar um contraponto, o pessoal fala muito de ações. Ações é o quê? É papel de empresa, você adquire ação, é como você é acionista da empresa, como se fosse dono daquela empresa. Aí é que está o ponto. Vamos ao exemplo prático de coisas que acontecem. Tem outros exemplos também de pessoas que se deram bem, mas vamos justamente para incentivar a pessoa a entender o risco, vamos falar no caso aqui dessa pessoa, desse cidadão investir 200 mil e no final de um ano as empresas que ele escolheu não foi muito bem, perderam o valor de mercado e no final aquelas ações todas que valiam 200 mil perderam 50% do valor de mercado e chegaram ao final do ano valendo 100 mil reais. Consequentemente, ele teve um prejuízo de 100 mil reais. E aí nós estamos vendo aqui dois exemplos. Primeiro exemplo, a pessoa que foi mais, vamos dizer assim, prudente, mais conservador, escolheu a poupança, investiu 200, chegou com 216, não ganhou, talvez não tenha nem, em relação à inflação, nem ganhado da inflação, mas de qualquer maneira o dinheirozinho dele está lá. Aquela pessoa que achava que ia ganhar mais, fez umas escolhas, as escolhas não foram muito bem, né? Vamos fazer assim, por conta de fatores adversos, e aí teve uma perda de 50%, chegou ao final do ano com um montante de 100 mil reais na sua carteira de investimento. E aí nós vimos uma diferença. Um ganhou quase nada, outro perdeu um monte. Mas poderia ter ganhado? Poderia. Tem casos que as pessoas ganham? Poderia. Mas, em regra, como eu falei no início do vídeo, nós estamos falando para pessoas que efetivamente não têm informação. Então, como você não tem informação,
a gente deu esse exemplo aqui para você entender que você pode não saber fazer a escolha correta, não saber fazer a melhor escolha, não saber o tempo que você deve esperar fazer o julgamento daquela empresa. Não, ela está perdendo valor de mercado, mas ela vai recuperar. Aconteceu isso, por esse motivo ela diminuiu. Então são esse conjunto de informações que talvez você não tenha e que, se você optar por fazer um tipo de investimento onde você não tem o conhecimento para poder esperar, escolher e avaliar, vai ser o mesmo resultado desse segundo exemplo que eu dei, onde você vai acabar perdendo dinheiro. Isso é muito comum. Eu conheço pessoas que têm bastante tempo de mercado, conhecem as empresas e de vez em quando perdem dinheiro. Conheço também outras pessoas que estão entrando na bolsa, querem arriscar, pega aquele conhecimento todo, faz avaliação e no final de contas erra e acaba perdendo dinheiro. Conheço um que investiu 30 mil da sua herança e foi parar depois de um certo tempo, a empresa entrou em recuperação, ficou lá por volta dos seus R$ 1.600, os 30 mil que foram investidos. Então, isso é somente para elucidar aqui, tirar algumas dúvidas daquilo que a gente está falando e mostrar para você que nem sempre tudo aquilo que as pessoas falam se encaixa no seu perfil. Pode ser que sim e pode ser que não. Um grande abraço e até o próximo vídeo.